Marcos 10, 17 a 27. Nós vamos começar uma sequência sobre evangelismo. Tá? Nós vamos ver no mínimo uns 4 a 5 domingos sobre o evangelismo, sobre como Jesus evangelizava as pessoas. O que Jesus fazia? O que nós devemos fazer? Então nós vamos ler hoje Marcos 10, do 17 ao 27. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Amém. Pai, obrigado, porque a Tua palavra chegou a nós. O Senhor levantou pessoas para anunciar o Evangelho de Cristo. Obrigado porque nos chamou para a salvação nele, e te pedimos que o Senhor nos use como um instrumento desse chamado. Rogamos que, pelo entendimento que o Senhor tem nos concedido de Ti mesmo, nós possamos viver de tal maneira que as pessoas notem Cristo em nossas vidas e possam se achegar também como esse rico se achegou ao Senhor e perguntar o que é necessário para ser salvo. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, a direção do Senhor, que a Tua palavra tenha guarida em nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos em Ti e agradecemos. Amém. Nós estamos num trecho em que Jesus, no seu percurso, enquanto exercia o seu ministério, encontrou-se com um rico, com um jovem, no caminho. E Jesus o aborda, ou Jesus é abordado com uma pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, não de primeiro o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, responde outra coisa, mas nessa questão que nós vamos abordar durante essas semanas, a evangelização segundo Jesus Cristo, nós vamos ressaltar como o Senhor Jesus evangelizava, como ele anunciava o Evangelho, o que ele fazia, e nós devemos ser pautados pelo exemplo do Senhor. Então, de primeiro aqui, que nós vamos ressaltar hoje, a evangelização segundo Jesus Cristo requer primeiro um bom testemunho. Jesus, ou o testemunho do Senhor, chamou a atenção daquele jovem, e em algum ponto o jovem participou de alguma conversa, ou até tenha visto, mas ele possivelmente ouviu algo a respeito de Cristo que o levou a chegar daquela maneira e se humilhar diante do Senhor, ainda que ele não queria se humilhar por completo, e perguntar a ele: Mestre, o que eu tenho que fazer? E nós, como servos do Senhor, nós devemos sim evangelizar. Se você quer ter um bom evangelismo ou uma evangelização bem sucedida, é necessário que o seu testemunho não manche aquilo que você vai dizer a respeito do Senhor. Em alguma medida, em algum ponto, você já foi assunto de uma conversa no meio de alguma roda.
em alguma área, em algum tempo, em algum momento da vida, o seu nome já foi citado em alguma roda, em alguma conversa. Assim como o nome de Cristo foi citado inúmeras vezes naquela época. Mas a diferença é de que maneira a conversa foi direcionada a respeito da sua pessoa. O que essas pessoas estavam reparando da sua vida? O que elas, lógico, não tem como você responder porque você não estava lá ouvindo, mas é algo que nós devemos nos preocupar a respeito disso. Um bom testemunho é necessário para que nós tenhamos uma evangelização bem sucedida. Nós sabemos que o poder está na palavra, que Deus chama pela palavra, mas se você está desejoso de ser um instrumento útil na mão do Senhor, cuide do testemunho. O texto diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o testemunho é a evidência de um encontro genuíno com Cristo. Dê um testemunho. Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai testificar, simplesmente vai ser uma evidência do seu encontro com Cristo. Se você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, isso mudou a sua vida. Isso não deixou a sua vida da mesma maneira. E é necessário que nós possamos viver dessa maneira. A pessoa que se encontra com Deus tem sua vida transformada. Vamos ver um exemplo disso. Vamos para João capítulo 4. Nós vamos ver o relato da mulher samaritana. Jesus se assenta ao poço. Ele estava com sede. Os discípulos foram até a cidade para trazer algo ao mestre. E ele se encontra com a mulher samaritana e Jesus conversa com ela. Ela fica espantada por um judeu estar conversando com uma samaritana. E no versículo 28, vamos primeiro do 25 até o 25 até o 29. Depois que a mulher ouve todo o discurso de Cristo, ela diz assim, 4:25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? O que eu quero ressaltar desse texto é que se Cristo não tivesse tido a relevância que teve na vida daquela mulher, ela não deixaria o cântaro e não voltaria à cidade e chamaria as pessoas para irem vê-lo. A pergunta, o que eu quero trazer nesse texto é: Cristo tem tido relevância suficiente à sua vida a ponto de você anunciá-lo a outros? A ponto dele ter impactado a sua vida de tal maneira que você não pode se conter e você precisa dar esse testemunho a outros? Porque a evangelização começa aí. Não depende de você ter uma boa eloquência, de você saber conversar com as pessoas. Não, vai depender do seu testemunho, do seu encontro pessoal com Ele. O anunciar do Evangelho começa no particular, quando você se encontra com Ele, quando você tem um tempo com Ele. Essa transformação que a mulher recebeu leva a requerer a transformação de outros. Vamos lá para o versículo 39 a 42. Depois que os samaritanos vieram, e Jesus, nesse meio tempo, conversa com os discípulos a respeito de uma colheita espiritual, e aí diz assim no versículo 39, ainda no capítulo 4 de João: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher.
que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amados, nós precisamos ter um testemunho tal que as pessoas fiquem interessadas em conhecer quem é esse Cristo a quem nós pregamos. Não falarmos somente dele, mas vivermos, termos um testemunho, dizermos: olha, eu conheço alguém que você precisa conhecer. Há uma pessoa que transformou a minha vida. Você precisa conhecer essa pessoa. Um testemunho é a evidência de um encontro genuíno com Cristo. Se você o encontrou genuinamente em sua vida, se um dia Ele realmente salvou você, você não pode viver sem anunciar isso a outras pessoas. Você não pode conter isso para você. Você precisa anunciar, você precisa testemunhar a vida de Cristo, a forma como Ele conduzia a vida dele enquanto Ele estava aqui na terra. Chamou a atenção de muitas pessoas, porque Ele não era igual às outras pessoas, Ele era a pessoa. E nós precisamos ter um viver diferente, irmãos. Não cercado de regras, mas sim pautado pela vontade de Deus, pela prática da palavra em nossas vidas. Uma segunda questão que eu quero ressaltar: testemunho não é somente a evidência de um encontro genuíno com Cristo, mas o testemunho também é a ação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos para Atos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Texto bem conhecido, assim como nós lemos em Atos 5, que os apóstolos, mesmo sob a ameaça de punição física e às vezes até de morte, eles não cessaram de dizer aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, aquilo que eles vivenciaram. E aqui em Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O testemunho não é algo que podemos fazer naturalmente, na força da carne, mas dependemos do poder de Deus para a realização dessa obra. Nós precisamos da ação do Espírito Santo contínua em nossas vidas, para que Cristo seja manifesto em nós. Lembram o que o Senhor disse no Evangelho de João, capítulo, se eu não me engano, 16, que quando o Consolador viesse, Ele haveria de o glorificar. Nada mais, nada menos que a ação do Espírito em nossas vidas é produzir glória, produzir a glória de Cristo. E nós precisamos depender dEle. Nós precisamos depender dEle para que nós possamos produzir o testemunho que é necessário para a glória de Cristo. O sucesso do teu testemunho, ou do seu testemunho, está na dependência de quanto tempo você passa com Ele. Porque testemunho, uma testemunha é aquela que é chamada para relatar aquilo que ela viu e ouviu, aquilo que ela presenciou. E se você não presencia a Cristo particularmente, se você não tem uma vida devocional, se você não se encontra com Ele, se Ele não faz parte do roteiro do seu dia, você não será testemunho, porque você não tem nada para relatar. Se na dependência do Espírito, na humilhação que nós devemos ter na presença dEle, na busca e no orar incessante, na leitura da palavra, se estas atividades não fazem parte da sua vida, você não terá o que testemunhar dEle, porque você não tem visto. E esse testemunho é realizado pelo poder do Espírito Santo, porque Ele foi dado esta incumbência de dar-nos o poder de sermos testemunhas dEle. Irmãos, não é com naturalidade que nós chegamos para uma pessoa e dizemos: olha, você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno.
Você precisa se arrepender para ser reconciliado com Deus. Você precisa confessar a Cristo como Senhor. A razão de disso não acontecer é porque não há ousadia suficiente para chegar em uma pessoa que você não conhece, parar na rua e dizer: olha, eu preciso lhe falar de Cristo. Ou num banco de ônibus, ou na fila do banco. Por que não há ousadia? Porque não há dependência e não há poder do Espírito. Porque não há uma petição, porque não há um roubo, porque não há um clamar do Senhor: Senhor, dá-me ousadia. Vamos ler dois textos aqui. Um em Efésios, capítulo 6, versículo 18 em diante. Por que nós precisamos depender do Espírito Santo? Por que nós precisamos orar incessantemente? Porque o testemunho depende disso. Vamos ler o versículo 18 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí Paulo ele vai se incluir nesse todos os santos. Ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. E vamos para Colossenses capítulo 4. Versículos 2 a 4. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai, a mesma palavra que Paulo usa em Efésios, suplicar. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo que também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. E como nós devemos fazer? Com poder. Nós devemos realizar esta obra do testemunho com o poder do Espírito. E aqui Paulo já nos deu o que é necessário para isso: perseverança na oração. O sucesso não está na sua argumentação. Você colocar a pessoa na parede e dizer: olha, eu te peguei, agora você não tem como negar que eu estou certo. Não, só Deus tem o poder de transformar o coração duro do mundo. E esse poder é por meio do Espírito Santo que convence a pessoa do seu estado. E uma testemunha, ela precisa estar consciente disso, uma testemunha do Senhor. Nós precisamos depender do Espírito de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder dEle para sermos testemunhas capacitadas por Ele para anunciar a Cristo como poder. O conceito, o entendimento que você tem da pessoa de Deus e o seu relacionamento com Ele vai determinar a tua conduta. E essa conduta é o testemunho que precisamos ou devemos ter dele. Se nós não testemunhamos, é sinal de que o nosso conceito, o nosso relacionamento com Deus está baixo. Nós não temos nos relacionado, nós não temos procurado crescer no conhecimento dele. E por isso, a nossa conduta não tem efeito nenhum na vida das pessoas ao nosso redor. Mas a partir do momento em que buscamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, na dependência do poder do Espírito, e nos relacionamos diariamente com Cristo, a nossa conduta é transformada, e isso chama a atenção das pessoas. As pessoas elas ficam com um ponto de interrogação: por que você vive assim? A evangelização começa quando a pessoa demonstra o senhorio de Cristo sobre a sua vida em submissão do Espírito Santo. Irmãos, nós vivemos num mundo em que todo mundo quer copiar todo mundo.
numa era em que se uma pessoa lança uma moda de cabelo, todo mundo quer ter aquele cabelo, se a roupa é essa, todo mundo quer ter essa, e todo mundo procura ser igual a todo mundo. Mas quando se tem uma pessoa que não segue esse curso do mundo, quando se tem uma pessoa que é radicalmente contrastante com as pessoas da nossa época, isso vai chamar a atenção. Quando se tem um padrão de vida de justiça, não, eu não vou aceitar isso, eu não vou fazer isso. Mas por quê? Porque eu honro a Deus, eu temo ao Senhor. A lei dele é tudo para mim. E ele diz que esse modo de proceder é errado. As pessoas vão prestar atenção nisso. E Cristo vai ser anunciado simplesmente pelo seu modo de viver. Pelo seu modo de viver. Por último, o testemunho é uma evidência de um encontro genuíno com Deus. Assim como Cristo veio não para dizer as palavras dele, não para dar testemunho de si, mas ele veio para dar testemunho de Deus. O testemunho é uma ação do poder do Espírito Santo sobre nós ou em nós. Não tem como testemunhar sem depender do Espírito Santo. E terceiro, o testemunho é a humilde busca pela glória de Deus na face de Cristo. O alvo principal de você e eu testemunharmos é querer que Deus seja glorificado, tanto em nossas vidas quanto na vida daqueles que estão sendo alvo do anunciar do Evangelho. Vamos para João capítulo 3. Nós temos um servo que desejou isso. Nós temos uma pessoa no Evangelho que testemunhou de tal maneira que ele desejou que Cristo fosse exaltado e ele diminuído. João 3,30. João é indagado a respeito de ser o Cristo ou não. E aí no versículo 28, versículo 27, antes de chegarmos no 30, diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos, olha novamente a palavra, sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe por quê? Essa palavra para a glória de Cristo, porque a partir do momento em quando você está vivendo verdadeiramente a palavra de Deus, você está sendo transformado. Uma das armadilhas que é posta ao caminho do servo é o orgulho, porque as pessoas vão te elogiar, porque as pessoas vão notar, porque as pessoas vão te chamar. E é necessário nesse momento nós entendermos qual é a nossa posição. É Ele que precisa ser reconhecido, é Ele quem precisa ser adorado, é Ele quem precisa ser buscado. Dê toda a glória a Ele. O testemunho, a base, o alicerce e o produto final é que Cristo seja engrandecido, é que Ele seja reconhecido. O produto de nós irmos e termos um contato com as pessoas e queremos evangelizá-las é porque nós desejamos que ela conheça essa glória que nós conhecemos, que nós vejamos como Cristo é glorioso. A glória de Cristo em nós é demonstrada quando o caráter de Cristo se torna evidente em nós, quando nós podemos dizer como Paulo: logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que o seu testemunho cresça à medida que você cresce, você está crescendo no conhecimento do Senhor. Que você aprenda o que é depender da oração, o que é depender do poder do Espírito, o que é descansar na suficiência da palavra, em você lançar a palavra e não se preocupar, eu tenho que realizar a obra. Não. Deus, quando aprover a Ele, se Ele quiser chamar, Ele vai chamar aquela pessoa, mas o nosso trabalho, a nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo é sermos fiéis representantes do nosso reino. E essa fidelidade é demonstrada na maneira como nós testemunhamos do Senhor.
Medite nisso. Medite nisso. E o testemunho que eu tenho que prestar, e que eu vou prestar nesta manhã, é de que Deus exaltou a Cristo sobremaneira para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E esse testemunho eu estou prestando a você, caso você não tenha recebido ainda como Salvador. Eu estou prestando esse testemunho para que você saiba que há um Salvador, que há um Deus poderoso que pode te salvar, mas é necessário que você arrependa-se dos seus pecados, e que você se converta dos seus maus caminhos, e que você o receba como Salvador, e viva testemunhando da glória de Cristo. Vamos lá. Pai, nós te damos graças nesta manhã pela tua palavra, Deus, de entendermos que o testemunho de Cristo foi a isca, foi o que atraiu aquele jovem naquele dia. Ajuda-nos com que o nosso testemunho seja 90%, Deus, da evangelização que precisamos prestar. Apenas a nossa vida possa dizer tudo aquilo que nós queremos falar, em submissão ao Espírito, na dependência do Teu poder, Deus, que Cristo seja manifestado em nós, que sejamos transformados de glória em glória, para que o Senhor seja exaltado sobre nossas vidas. Ó Pai, conceda-nos sabedoria para nos portar e viver de maneira digna do Teu Evangelho. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor nos permitir.